Eu fui adotado. Nunca conheci minha verdadeira mãe. De qualquer forma, me recordo muito pouco de quando eu a tinha visto quando eu era criança. Mas eu era muito jovem para hoje em dia me lembrar dos detalhes. Bom, eu adorei a minha família adotiva. Eles eram tão gentis comigo. Eu comia bem, morava em uma casa acolhedora e confortável, e eu podia ficar acordado até tarde. Me deixe contar sobre a minha família de uma forma bem simples e rápida. Primeiro, a minha mãe. Bom, eu nunca cheguei a chamar ela de mãe ou algo assim. Acabei me acostumando a chamá-la pelo seu primeiro nome, Janice. Mas ela não se importava. Eu chamava ela assim fazia tanto tempo que eu acho que ela não tenha se incomodado. De qualquer forma, ela era uma pessoa muito gentil. Uma mulher exemplar. Eu acho que ela era a única que ficou interessada na minha adoção na época. E às vezes eu colocava a minha cabeça no colo dela na frente da televisão e ela fazia cócegas nas minhas costas com as unhas. Ela é uma daquelas típicas mães de Hollywood. E em segundo lugar, o meu pai. O seu nome era Richard, mas ele nunca realmente gostou muito de mim. Então eu comecei a me referir a ele como papai numa tentativa desesperada de ganhar o seu carinho. Não funcionou. Eu acho que, não importa o que eu chamava, ele nunca me amaria tanto como seu próprio filho. Isso é compreensível, então eu realmente não pressionei muito ele. O atributo mais notável do meu papai era sua severidade imutável. Ele não tinha medo de espancar os seus filhos quando eles faziam algo de errado. Eu descobri isso antes que eu pudesse usar o banheiro de forma adequada. Ele não hesitou em me dar uma surra. Bem, se hoje eu estou na linha é por causa dos seus métodos de educação. Por último, é a minha irmã. A pequena Emily era muito jovem quando eu fui adotado. Então tínhamos a mesma idade, mas ela era um pouquinho mais velha. Eu ainda gostava de imaginar ela como a minha irmãzinha caçula. Nós nos temos bem melhor do que qualquer irmão poderia se dar. Nós sempre ficamos acordados juntos só conversando. Olha, ela falava muito. Na maior parte das vezes eu ficava só escutando porque eu amava ela muito, cara. Eu amava ela demais. Foi uma ótima relação que tivemos. A gente tinha um quarto muito pequeno, então como eu não gostava de dormir na sala sozinho, ela arrumou um colchão no chão ao lado da sua cama pra mim dormir. Então é aí que eu passei a dormir desde então. Mas era legal pra mim porque eu gostava de estar com ela e sempre me senti responsável da minha pequena maninha. Eu era o seu protetor. Mas... E tudo mudou numa horrível quarta-feira de noite. Eu estava em casa tirando uma soneca quando a pequena Emily abriu a porta da frente. O som da porta rangendo me acordou e eu andei do quarto pelo corredor até a sala de estar. Foi quando eu lembrei pela primeira vez que era quarta-feira. Eu nunca fui bom em acompanhar os dias da semana. Na verdade, eu posso dizer com toda certeza que a minha noção de tempo é péssima. Mas, no entanto, eu sabia que era quarta-feira, porque a Emily acabava de chegar em casa do grupo de jovens da igreja. Ela entrou na porta da frente e logo veio me dar um abraço, e em seguida foi em direção ao pai e a Janice. É, você tirou uma boa soneca, né? A Janice disse num tom sarcástico enquanto acariciava o meu cabelo. Eu simplesmente balancei minha cabeça e bufei de uma maneira que claramente parecia que eu estava provocando. Você não rosna assim pra sua mãe, seu... disse meu pai de uma forma bruta e autoritária. Ele fechou a porta atrás dele e pendurou o casaco. Era óbvio que eu estava brincando. Eu disse bem baixinho. E ele não deve ter me ouvido porque eu não senti um tapa atrás da orelha. Emily então foi para nosso quarto e eu a segui. Ela começou a me contar sobre o dia dela. Você sabe, coisas de adolescente. Mas eu escutava para que ela se sentisse melhor. Após o seu resumo, ela sugeriu que fôssemos assistir TV e eu me senti no dever de pular para o sofá enquanto estava indo pegar o controle remoto. E corri pela sala não deixando ela pegar. Ela revirou os olhos por conta da minha imaturidade e se sentou. A TV ligou e nós ficamos assistindo até o anoitecer. Emily era o tipo de garota que, em vez de assistir desenhos animados e novelas, preferia assistir Discovery, Animal Planet e Natural Geographic. Eu também gostava, então não me importava. Na verdade, esses eram os únicos canais que chamavam a minha atenção. Então chegou a Janice, caminhando por trás do sofá dizendo: Emily, já passou da hora de ir pra cama. Desligue a televisão e vá pro seu quarto. Você também.
Ela apontou para mim. Emily desligou de má vontade o programa que estávamos assistindo. Ela passou pelo corredor para ir para o nosso quarto. Enquanto eu a seguia, eu não consegui sentir aquela sensação de que algo não estava certo. Nós entramos no quarto e a Emily desligou a luz. Assim que ela fez isso, eu cheguei a ver um rápido movimento no canto do meu olho. Vinha do lado de fora da janela, mas assim que eu direcionei a minha visão para onde a janela estava, não tinha nada. O que tinha pensado ter visto desapareceu. Ainda assim fiquei em estado de alerta, por causa da minha irmã. Eu me deitei na completa escuridão com apenas um raio de luz vindo da rua iluminando o quarto. Não foram muitos. Uma e outra vez eu poderia ter jurado ouvir sons sutis vindo da janela. Um galho quebrando, folhas sendo esmagadas, roupa entrando em atrito. E durante o tempo todo eu podia sentir um fraco cheiro de suor e sangue. Mantive meus olhos abertos a maior parte da noite. Os sons ao longe diminuíram e o cheiro desapareceu. Comecei a me sentir mais à vontade. Minhas pálpebras começaram a se fechar. Pouco tempo depois ouvi um estrondo muito alto do outro lado da janela e me levantei por um instante. Alguém na casa? Alguém na casa! Eu gritei com extrema adrenalina me percorrendo. Acorda, acorda, acorda! Eu implorei para Emily. Ela acordou e assim que eu vi ela sentar, eu corri pro quarto dos meus pais. O meu pai estava morto. O seu pescoço estava aberto e escancarado, com todo aquele sangue derramando para fora da cama e pingando. Eu vi que a porta do banheiro principal estava fechada e logo antes, do lado de fora, era um homem. Ele estava de lado. Um homem. Ele era muito grande e robusto. Ele se virou e me viu. Foi então quando eu vi com precisão pela primeira vez. Eu não vou esquecer. Os seus olhos eram grandes e com um nojento apetite prazeroso. Ele estava fazendo a barba mal feita com o sangue escorrendo. As suas roupas estavam sujas e seu rosto era de um tom frio e inexpressível. Naquele momento, eu notei o mesmo horrível cheiro de suor e sangue do começo, mas dessa vez era muito mais forte. Ele me viu. Ele me viu e deu aquele sorriso com aqueles dentes amarelos e tortos. Esse sorriso me deixou completamente sem chão. Eu pensei que eu ia morrer, mas depois ele voltou pro banheiro, como se a minha presença não fosse nada. Eu estava aterrorizado e eu não sabia o que fazer. Eu dei um grito e chorei. Eu assisti enquanto ele atravessava a porta que era a única proteção da minha mãe. Eu assisti quando ele levantou aquela faca enorme que estava carregando, tanto que nem manusear direito conseguia. Eu olhei enquanto ele a cortou e rasgou sua pele. Então eu ouvi algo. A última coisa que eu queria ouvir foi o grito da Emily vindo de trás de mim. Aquela criatura levantou os olhos que até então tinham completa atenção na minha mamãe massacrada e olhou para minha irmãzinha. Eu estava em choque. Ele se levantou e rapidamente começou a caminhar em nossa direção. A minha irmã se virou e correu. Eu estava perdido na minha mente quando ele me ignorou e foi direto para ela. Por que ela estava aqui ainda? Por que ela ainda estava na casa? Por que simplesmente não viu e correu? Eu corri atrás deles. Eu esperava que o homem a matasse como ele tinha feito com o resto da minha família, mas eu estava enganado. Ele puxou ela pelo braço e a empurrou de uma maneira a deixar claro quem estava no controle. Ele a arrastou pela casa. Eu estava fazendo todo tipo de barulho que eu podia, esperando e rezando para que alguém viesse nos ajudar. Ele não pode levar ela, não ela. Quando ele passou por mim, eu me apoiei contra a parede e gemi de terror. Por quê? Eu disse. Ele não respondeu. Ele só colocou a mão dele na minha cabeça enquanto a Emily gritava. Bom garoto, disse. Ele deu outro sorriso torto e uma risada muito fria e não natural. Eu segui até a porta onde ele arrastou a minha irmã em defesa.
Ele abriu e puxou ela e fechou a porta atrás dele. Agora eu estou aqui, tremendo e choramingando, com os meus pais adotivos mutilados. Ele está lá com ela, fazendo quem sabe o que, e eu não posso fazer nada. Eu faria se eu pudesse, mas se eu não posso, eu perseguiria eles num piscar de olhos, mas eu não posso. Eu sento aqui no chão, observando a porta da frente. Eu olho para as minhas patas. Se eu pudesse abrir as portas,